Muito bem, queridos, para aqueles de vocês que vêm acompanhando, na mensagem anterior, e também é bom sempre fazer uma revisão para quem está ouvindo pela primeira vez, não é, ou quem perdeu algum tempo, ou perdeu algum das exposições. A última vez que nós fizemos a exposição de Atos foi na passagem onde Deus enviou um anjo ao centurião Cornélio para chamar o apóstolo Pedro para lhe dizer palavras pelas quais ele haveria de ser salvo. Cornélio era um centurião romano, comandante de 100 soldados, capitão de um destacamento militar na cidade de Cesareia, e ele era um gentio, ele não era judeu. Entretanto, ele conhecia o judaísmo e ele era aquilo que o Novo Testamento chama, especialmente no livro de Atos, de um temente a Deus. O temente a Deus era um não-judeu que gostava do judaísmo, adotava algumas práticas religiosas do judaísmo, como as horas de oração, a prática das esmolas, mas que não deu o passo definitivo para se tornar um judeu, que seria a circuncisão. Então era chamado de tementes a Deus. Então havia muitos desses no primeiro século, e foi entre eles que o evangelho a princípio cresceu mais. Quando Paulo, só lê o livro de Atos, como a gente está fazendo agora, a gente vai ver que no ministério de Paulo, quando ele chega num lugar que ele prega o evangelho, os judeus não aceitam, mas os tementes a Deus e gentios aceitam. Era exatamente esse pessoal que ficava ali no meio. Não era judeu, era gentio, mas um gentio que conhecia a esperança messiânica, conhecia a lei de Moisés, seguia a dieta religiosa dos judeus, em alguns casos, e assim por diante. Bom, o centurião Cornélio, ele era um desses, e ele morava em Cesareia, e um dia Deus lhe mandou um anjo que o orientou a chamar orientou Cornélio a chamar Pedro, que estava ali próximo, na cidade de Jope, e onde ele tinha feito alguns sinais e prodígios extraordinários. E Pedro atendeu o convite de Cornélio para ir até Cesareia. E foi onde nós deixamos a exposição do texto. Hoje nós veremos a chegada de Pedro na casa de Cornélio, a pregação dele ali, a descida do Espírito Santo sobre os gentios e o batismo dos primeiros cristãos não judeus, e não samaritanos, que nós iremos ver aqui. Então, nós vamos dividir a passagem em 3 ou 4 partes, e eu irei lendo à medida que formos fazendo a exposição. Primeiro, nós vamos ver a chegada de Pedro na casa de Cornélio. Aí, do verso 24 até o verso 27, acompanhe a leitura. No dia seguinte, metade do verso 23, no dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, com aquela comitiva que Cornélio tinha mandado para chamá-lo. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. Nesse relato aqui, a gente dá os seguintes destaques. Primeiro, que Pedro está dando um passo inédito para os primeiros cristãos que eram judeus. A gente não tem condição de avaliar o que é que isso representava para o apóstolo Pedro. Pedro está indo se hospedar, comer na casa de um gentio, ainda que fosse temente a Deus, mas era um gentio. E isso ia contra tudo o que o judaísmo ensinava no primeiro século. O judaísmo proibia o judeu de ter contato, de sentar à mesa com um não-judeu. Ele parte com um grupo de irmãos, a gente sabe pelo relato mais adiante que eram 6 irmãos vão com ele, lá da cidade de Jope, para Cesareia, um dia de viagem. E no dia seguinte eles chegam lá, na cidade de Cesareia, e descobrem que Cornélio havia convidado não somente os seus parentes, mas muitos amigos próximos, diz aí no verso 24. E Pedro, então, entra na casa de Cornélio, né, contrariando todas aquelas convicções anteriores, todos aqueles ensinamentos do judaísmo do século I.
E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se adianta e se prostra aos seus pés com a cabeça no chão. É isso que a palavra significa. Ele se prostra, a ideia, a prostração no Antigo Oriente, a pessoa cai de joelhos e botar até a testa tocar no chão, né? Diante da pessoa que ele está querendo adorar ou reverenciar. Cornélio correu, fez isso diante de Pedro. E diz o texto aqui que ele adorou Pedro, ou pelo menos tentou adorar Pedro. E a gente percebe que, embora ele tinha uma influência judaica, porque ele era um temente a Deus, e no judaísmo não se adora homem nenhum, né, somente a Deus, entretanto, ele ainda pensava como um gentio. Ele era romano, e os romanos estavam acostumados a se prostrar diante do César e da imagem do César, que era considerado filho dos deuses. Então, o ranço do paganismo está no coração de Cornélio, na hora que ele se ajoelha diante de um homem como Pedro e quer adorar Pedro. É claro, o anjo tinha dito que ele mandasse chamar Pedro, porque Pedro lhe daria aquelas palavras de salvação. Então, isso não é coisa pequena, mas isso não fazia de Pedro um Deus. Ele é meramente um instrumento, como ele vai dizer em seguida a Cornélio, no verso 26, impedindo que Cornélio continuasse naquela atitude, não é? Pedro levanta Cornélio com essa palavra aqui: eu também sou homem, ou mais literalmente, não é? Eu sou apenas um homem como você, Cornélio, um pecador como você, necessitado da graça de Deus. E com isso Pedro estava dizendo: somente Deus deve ser adorado, e não o César ou os deuses romanos com os quais você se acostumou, cresceu acostumado, muito embora você agora seja um praticante do judaísmo. Com isso, Pedro se coloca como um mero instrumento nas mãos de Deus e demonstra que tinha perfeita consciência de quem ele era. Ele era um homem como outro qualquer, apenas sendo usado por Deus numa tarefa extraordinária. Isso aqui é bom a gente lembrar, porque o catolicismo romano tende a exaltar a figura de Pedro como sendo o primeiro Papa, e para justificar que hoje a Igreja Romana é a continuação verdadeira da Igreja Antiga, porque tem papas que são seguidores ou continuadores, sucessores do apóstolo Pedro. Para isso eles têm que sustentar que Pedro, de fato, ele tinha esse reconhecimento de que ele tinha sido o primeiro Papa. Muito embora, quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra atitudes como essa, que desmentem o pensamento católico a respeito de Pedro como sendo o primeiro Papa. Aqui Pedro diz: eu sou uma pessoa igual a vocês. Ele não aceitou reverência, não aceitou adoração, não aceitou uma apreciação ou exaltação da parte de Cornélio. Ele simplesmente colocou Cornélio no seu lugar e a ele mesmo no seu próprio lugar. Ele era um homem como outro qualquer, e não o cabeça da igreja ou o infalível pronunciador dos oráculos de Deus e coisas assim que se desenvolveram através da história da igreja. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, daqui do texto, né? O impacto disso para Pedro, o que foi para ele entrar na casa de um gentio e ali, né, de cara receber a adoração, e a postura dele de firmeza com relação à consciência que ele tinha de que era um mero instrumento da mão de Deus. Da metade do verso 27 até o 29, Pedro, na segunda parte aqui do nosso relato, ele explica por que havia aceitado o convite que ele tinha recebido no dia anterior para vir para a casa de Cornélio. Vamos ler. Falando com ele, Pedro encontrou ali muitos reunidos. Saiu já ali, vamos para o verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: qual o motivo pelo qual vocês mandaram me chamar? E Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, por essa hora, mais ou menos a esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie alguém a Jope, mande chamar Simão,
que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Foi até o verso 33, que aí a gente já adianta aqui a leitura. Bom, aqui do 28 até o 30, você tem a explicação de Pedro, não é? Até o 29, a explicação de Pedro, por que é que ele foi. Nós já dissemos que ele era proibido de entrar na casa de um gentio, era proibido pela religião dos judeus de conviver com não-judeus, e ele explica por que estava desobedecendo a religião dos judeus. E aqui no verso 28 você tem talvez a declaração mais básica de tudo isso que está sendo dito aqui, que serve de base para tudo isso. Quando Pedro diz assim: Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Essa declaração aqui é o momento do rompimento de Pedro com o judaísmo. Quando ele declara isso. Deus me mostrou que não existe essa separação. Toda a lei cerimonial do Antigo Testamento era para fazer uma separação entre os judeus e os não-judeus. O judeu era circuncidado, o não-judeu não era. Tanto é que o não-judeu, como é que ele é chamado no Antigo Testamento? Incircunciso. Lembra quando Davi foi contra Golias? Ele disse o quê? O que é que esse incircunciso filisteu, por que ele está falando assim contra Deus? Exatamente porque a circuncisão separava o judeu do gentio. O povo de Deus era circuncidado, os outros eram incircuncisos, incrédulos, imorais, idólatras. Tinha isso aí. Depois tinha a dieta dos judeus, está lá no livro de Levítico. O judeu não podia comer determinado tipo de carne, ele só podia comer animais que tinham o casco fendido e que ruminasse. Não podia comer todo tipo de aves, são algumas aves, e também frutos do mar, nem todos. Tinha algumas qualificações. Peixes, também não podia comer todo tipo de peixe, tinha um tipo especial. Então o judeu tinha uma dieta especial e ele era proibido de comer outros tipos de alimento que não aqueles permitidos pela lei de Moisés. Olha, os gentios não tinham isso aí, o gentio comia de tudo, não é? Todo tipo de carne, todo tipo de peixe, todo tipo de ave, eles não tinham restrições. Então, por isso que o judeu não sentava para comer com o gentio, porque se sentasse, ele estava correndo o risco de quebrar a lei de Moisés, porque sabe lá o que é que ia ser colocado na mesa? De onde vinha? Né? Então, a lei dos alimentos separava o judeu dos gentios, e ainda tinha o calendário, as festas religiosas e os sábados, que eram ocasiões santas, sagradas para o judeu, onde ele parava de trabalhar, onde ele passava ou vinha para Jerusalém, de onde ele estivesse, para adorar a Deus. E se ele, por exemplo, tivesse algum relacionamento com algum gentio, ou trabalhasse junto com um gentio, qualquer outra coisa, se ele trabalhasse na fazenda de um homem que era gentio, ele ia durante o ano faltar pelo menos um mês, né, para poder atender as festas lá de Jerusalém e tudo mais. Então era complicada a vida do judeu no século I, ele não tinha relação nenhuma. E agora Pedro faz essa declaração aqui: Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então isso, vindo da boca de um judeu praticante do século I, é uma declaração surpreendente. E a gente sabe o que é que aconteceu para que Pedro chegasse a essa conclusão de que Deus estava acabando com a distinção entre judeu e não judeu. Deus estava acabando com essa distinção. Deus estava tirando a lei cerimonial, fazendo aquela lei antiga passar. Não os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, mas aquelas leis que separavam os judeus dos gentios, aquilo tudo tinha um propósito, estava sendo passado agora, e era um processo lento e um processo difícil. Pedro levou tempo para entender isso aqui.